Imagine receber em casa um kit com todos os ingredientes em quantidades exatas para preparar um prato criado por um chefe de cozinha famoso. Isso agora é possível graças a um serviço que acaba de chegar ao Brasil. A cebola e a pimentinha picadas vão incrementar a moqueca do almoço da família do arquiteto, que nos fins de semana vira chefe. Para mim é uma diversão, são momentos que eu passo aqui muito agradáveis, né, me distraindo. Roberto cuida de todas as etapas do almoço, com prazer. Eu vou no supermercado, vou à feira, escolher os produtos que eu preciso, a quantidade certa. Então faz parte do processo, né? A família é só elogios. Fico doida para comer aqui bem comidinho, né? Você aprova a comida do seu pai? Sempre. Uma das melhores comidas da minha vida. A melhor moqueca que eu já comi na vida. Para quem não tem a mesma habilidade na cozinha como o Roberto, mas quer preparar um jantar ou um almoço, um serviço em São Paulo ajuda qualquer aspirante a mestre cuca nessa aventura gastronômica. O site Chef Time entrega na casa do cliente os ingredientes na medida certa para pratos para 2 ou 4 pessoas. Vamos entrar com a cebola. E traz também um passo a passo para prepará-lo. Na internet, um vídeo com chefes criadores da receita orienta o preparo. Hugo, idealizador do serviço, trouxe a ideia do exterior. A comida vai vir na quantidade exata, você não desperdiça nem no supermercado e nem na sobra que às vezes fica em casa se você cozinhar de mais ou de menos. Então, assim, é interessante para quem já cozinha, porque acaba pegando técnicas novas, e para quem não tem noção nenhuma, talvez seja um primeiro passo, um caminho para você poder começar a cozinhar. Letícia pede os kits com frequência. O prato de hoje é camarões à provençal. Basta tirar tudo da caixinha e colocar na panela. A praticidade revelou o talento da biomédica na cozinha. Eu adorei, porque a gente não tem o trabalho de ficar dosando mesmo, né? A quantidade e tá tudo ali. Pronto, é só você colocar na panela e começar a brincadeira. E para falar um pouco mais sobre o resgate e os efeitos do hábito de cozinhar em casa, a gente conversa agora com o psicólogo, professor e coordenador do Programa de Avaliação do Estresse do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, Dr. Armando Ribeiro das Neves Neto. Boa noite, obrigado por ter vindo num sábado. Boa noite, é um prazer. Como é que o senhor vê esse resgate de um hábito que é antigo das nossas avós, nossas mães, de preparar o próprio alimento junto da família? É fantástico a gente perceber que com todo o avanço da nossa sociedade, né, é importante a gente relembrar que essa confraternização, todos sentarem ao redor da mesa, né, transforma a necessidade do alimento em algo superior, né, num momento de cada um olhar olho no olho, esquecer um pouquinho desse mundo digital, desse mundo tão automático e desacelerar. Então, é um costume que nós olhamos que vem para o bem. Mas este não é um modelo usual, por exemplo, numa cidade como São Paulo, onde as pessoas buscam muito comidas industrializadas, pré-preparadas para ganhar tempo, porque não há tempo. O quanto isso faz mal para a pessoa, ficar no automático, como você disse? Nós não temos temos cada vez menos tempo. Esse automatismo tem transformado as pessoas, levado as pessoas a viver no famoso piloto automático. Então, não é só mais por causa do trabalho, mas a vida toda se torna essa vida dinâmica e sem tempo para viver de fato. Então, todas as estratégias que podem permitir as pessoas a desacelerarem e a viverem a sua vida com presença, o que nós hoje chamamos de atenção plena, e existe essa prática de mindfulness, é importante por quê? Porque faz com que as pessoas absorvam a experiência do prazer na sua autenticidade, na sua essência. Como começar esse processo? Pela cozinha, pelo jardim, enfim, pelo tricô? Como começar? Pois bem, o mindfulness começa pela sua presença, que pode acontecer no jardim, pode acontecer na cozinha, pode acontecer com um filho ou dentro de um hobby que você já tem. Por exemplo? O crochê, a coleção de figurinhas, o esporte. A grande questão que nós vemos nos consultórios e nos laboratórios de pesquisa sobre ansiedade e estresse, que a qualidade da presença da nossa mente, trabalhando o foco, a atenção, é o que vai fazer a diferença de um simples hobby
para uma atividade com finalidades de diminuir o estresse e a ansiedade diárias. Existem resultados de terapias como essa, de ir para a cozinha, cozinhar, de mexer com as plantas no jardim? Com certeza. Que tipo de resultado já se tem no que nós campo já emocional? Temos é que a atividade com a presença, com a atenção plena, primeiro, ela modifica áreas cerebrais relacionadas à ansiedade e à tensão. Ela diminui a atividade nessas áreas do cérebro. Segundo, ela cria o que nós tínhamos mais no passado, essa questão da ligação, né, da coerência e da ligação afetiva entre as pessoas. E não mais só olhamos o resultado, mas olhamos o processo. Agora, para a gente se dedicar a uma atividade como essa, a gente tem que fazer escolhas, abrir mão de algumas coisas. Você daria um exemplo? A gente pode abrir mão do quê para se dedicar à família, à cozinha, ao jardim, a essa terapia, ao participar? Abrir mão, muitas vezes, é enxergar que menos pode ser mais na nossa vida. Menos trabalho, por exemplo? Então, mais do que correr atrás de atividades estimulantes e o terceiro e o quinto idioma, muitas vezes é descobrir que você pode encontrar muito prazer na simplicidade, naquilo que você já fazia, mas fazia no automático. E você torna de novo essa experiência uma experiência de saborear, né, o momento presente. Agora, qual é a dose disso? Uma vez por semana, uma vez por dia? Olha, vindo dos Estados Unidos, onde se estuda bastante o mindfulness, a gente vê que é possível incorporá-lo no dia a dia. Então, por exemplo, no momento de escovar os dentes, onde está a nossa mente? Geralmente distante. Esteja presente do autocuidado, da higiene, do cuidado com o corpo, do cuidado com os filhos, do cuidado com os bichinhos de estimação. Então, não é algo que está fora de nós, mas é lembrar que quando você faz um ato, né, a sua mente pode estar lá ou estar distante. E é isso que faz diferença quando pensamos em reduzir estresse. Tá certo. Muito obrigada por sua participação no Jornal da Cultura. Uma boa noite. Um grande prazer. E o nível do sistema Cantareira em São Paulo subiu depois de 5 dias estável. Está agora em 11,9% da capacidade. Hoje, o governador Geraldo Alckmin inaugurou um novo reservatório e uma estação de tratamento de água. As obras ficam em Diadema, na região metropolitana. Muitos dos 410 mil habitantes da cidade vivem nos bairros de Eldorado e Inamar. Nessa região foram investidos 15 milhões de reais para a construção de uma adutora de grande porte, um reservatório e uma estação elevatória de água. Também foram implantadas novas redes de distribuição que devem melhorar o abastecimento no município. A cidade passa a ter 30 milhões de litros de água de reservação e para a região metropolitana são 29 reservatórios que estão sendo feitos. Isso vai aumentar 10% a reservação de água da região metropolitana de São Paulo. O governador também falou sobre o risco de rodízio. Nunca se pode ser peremptório e dizer que não vai ter, né, o rodízio. Mas nós estamos trabalhando para não fazê-lo. Aqui está um exemplo prático de uma medida que garante melhor abastecimento para a população, traz mais segurança e reduz perdas. Pelo menos 25 extremistas e um comandante do grupo radical Estado Islâmico foram mortos em um ataque aéreo das forças sírias. A informação foi divulgada pelo governo de Bashar al-Assad e confirmada na internet pelos extremistas. O ataque aéreo sírio atingiu esconderijos, destruiu armamentos e veículos militares. No Iraque, o exército também anunciou o avanço e a retomada de cidades que estavam sob o domínio do grupo Estado Islâmico. Na internet, os extremistas anunciaram a destruição de uma terceira cidade histórica, com mais de 2.000 anos. A Rússia anunciou a prisão de 2 suspeitos de participação na morte do opositor Boris Nemtsov. Ele foi baleado quando andava na rua com a namorada perto do Kremlin. Nemtsov era um árduo crítico do presidente Vladimir Putin e da participação da Rússia na guerra da Ucrânia. Separatistas pró-Rússia anunciaram a retirada total de armas pesadas das zonas de conflito no leste da Ucrânia.
Esse era um dos itens do acordo de paz assinado no dia 15 de fevereiro. Hoje, ministros europeus se reuniram na Letônia para discutir novas sanções à Rússia, acusada de apoiar os rebeldes. Ataques em série mataram pelo menos 58 pessoas e feriram 100 no norte da Nigéria. Autoridades culparam o grupo Boko Haram, que luta por um Estado islâmico no norte do país. Pela internet, os radicais anunciaram parceria com os extremistas do Estado Islâmico. 4 jornalistas alemães foram presos em Paris, acusados de pilotar drones ilegalmente. No início da semana, um repórter da TV Al Jazeera foi multado ao equivalente a R$4.000 pelo mesmo motivo. 10 drones foram flagrados sobrevoando pontos turísticos e prédios do governo. Paris está em alerta máximo desde que terroristas atacaram o jornal Charlie Hebdo e mataram 12 pessoas. A União das Nações Sul-Americanas cobre eleições legislativas na Venezuela, mas evita falar sobre repressão. Logo depois da reunião dos chanceleres sul-americanos com o presidente Nicolás Maduro, o secretário-geral da Unasul cobrou que as eleições legislativas sejam realizadas em setembro. A definição de uma data oficial para a votação era uma das exigências dos opositores. Eles dizem que o governo pretende suspender a eleição por falta de apoio popular. O país sofre uma onda de revolta contra o presidente Nicolás Maduro por causa da crise econômica e política. Maduro mandou prender mais de 60 pessoas a quem acusa de conspiração, incluindo o prefeito de Caracas, e permitiu o uso de armas de fogo contra manifestantes. Segundo o Programa de Ação e de Direitos Humanos da Venezuela, em 2 anos de governo, Maduro foi 480% mais repressor do que o seu antecessor, Hugo Chávez. Até agora, a comissão da Unasul, formada por Brasil, Colômbia e Equador, não se manifestou sobre a violência contra os opositores do governo. Em instantes, Barack Obama lembra ao lado de veteranos os 50 anos da marcha contra a discriminação racial nos Estados Unidos. E Maria Bethânia faz turnê com músicas de todos os tempos em comemoração aos 50 anos de carreira.